Sofonias 1,14. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é uma palavra, amém, que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos no dia de hoje. E uma palavra que eu peço ao Senhor que venha queimar, que nesse mundo que a gente louvou dia após dia, a palavra do meu coração. E que os irmãos possam também, a cada dia, pedir ao Senhor que a palavra dele venha queimar, cada dia sobre suas vidas, sobre o teu coração. Aqui na minha Bíblia, irmãos, tem um título aqui no 14, quando começa o versículo 14, na minha Bíblia tem assim, o título: O Grande Dia do Senhor. Louvado seja Deus. 14. E eis que o grande dia do Senhor breve virá. Está bem próximo e vem depressa. Contudo, ouvi com atenção. O dia do Senhor será muito amargo. Até os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão. 15. Portanto, aquele dia será um dia de grande indignação, dia de tribulação e profunda angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de nuvens e trevas. 16. Dia em que a trombeta irá gritar os alertas de guerra contra todas as cidades fortificadas e contra as torres altas. 17. Então afligirei sobremaneira a humanidade, e os homens vagarão sem nada enxergar, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e as suas entranhas como estercos. 18. E naquele dia, nem a sua prata, nem todo o ouro poderão livrá-los da ira do Senhor. O fogo de zelo do Senhor consumirá o mundo inteiro, porquanto ele dará um fim repentino e inexorável a todos os que vivem sobre a face da terra. Amém? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje, sexta-feira, hoje o culto, o tema do culto seria cura e libertação, E a gente sabe que a gente precisa, a cada dia, buscar no Senhor essa cura, buscar no Senhor essa libertação e essa transformação. Porque hoje a gente tem visto no mundo que hoje a gente tem vivido como se as pessoas vivessem o dia de hoje como se não houvesse amanhã. Louvado seja Deus. Querendo, como diz a palavra do Senhor, se eu não me engano, no livro de Timóteo, onde vive Paulo instrui Timóteo falando que as pessoas vivem
seus próprios deleites, né? Sendo amantes de si mesmo, onde não se pensa mais no próximo. E se não se consegue pensar no próximo, que é pessoas que a gente vive, pessoas que a gente vê, pessoas que a gente tem contato, que a gente sabe que está ali, existe, é presente, como se viver esperando um dia do Senhor? Só que a própria palavra nos dá um alerta, que o dia do Senhor virá, o grande dia virá. E diz a palavra que nesse dia todo olho verá, todo joelho se dobrará e todos confessarão que só Jesus é o Senhor. E a palavra de Deus fala que nesse grande dia a dor, o tormento, a perseguição, a luta, a angústia, o sofrimento será tanto. Louvado seja Deus, que todos aqueles que pecaram não poderão escapar daquele grande dia. Louvado seja Deus. E fala que independente de posição, independente de hierarquia, independente de condição financeira, vamos dizer assim, independente de estado, louvado seja o nome do Senhor, todos viverão e todos passarão, e não há nada que poderá livrar. Louvado seja o nome do Senhor. E o que o Senhor, Ele vem, através dessa palavra, vem essa noite falar ao meu coração. Porque se eu e você estamos aqui buscando ao Senhor, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à prova, mesmo em meio às circunstâncias, provações, tentações, perseguições, dias maus, dias de tribulação, se eu e você estamos aqui é porque a gente acredita, louvado seja o nome do Senhor, que o grande dia do Senhor virá. E eu e você queremos estar como? Esperando. Não queremos ser pegos desapercebidos, não queremos ser pegos cocheando em dois pensamentos, não queremos ser pegos como aquelas viúvas imprudentes, louvado seja o nome do Senhor, insensatas, loucas. Estamos aqui buscando não porque somos bons, como eu sempre falo, não porque somos melhores, mas porque reconhecemos a cada dia o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas transgressões, mas independente disso, a gente reconhece que só o Senhor pode nos dar força, só o Senhor pode nos curar, só o Senhor pode nos libertar, só o Senhor pode nos transformar. E mesmo sabendo que estamos neste mundo, não somos deste mundo, que a gente tem um caminho e a gente tem um destino, a qual a própria palavra do Senhor Jesus nos ensina que o céu ele é conquistado à força. Então, quando o Senhor fala que o céu é conquistado à força, Ele fala que é através da nossa perseverança, é através da nossa insistência, mesmo caindo, mesmo chorando, mas prosseguindo, né? Não desistindo, não olhando para trás, mas crendo e buscando o quê? A graça do Senhor, que é aquela que nos garante, né, o direito de salvação. Porque se fôssemos por mérito, se fosse pelo que a gente faz, louvado seja o nome do Senhor, como o pastor falou, louvado seja Deus, nós não seríamos merecedores, porque todos os dias falhamos, todos os dias pecamos, todos os dias negamos ao Senhor, todos os dias deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele sonda, né, o nosso coração, o Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos. Então não há nada oculto. Então a gente não pode se enganar nós mesmos, querer nos enganarmos, porque somos pecaminosos. Louvado seja o nome do Senhor por natureza, como é a própria palavra
do Senhor Jesus nos ensina e nos revela. Mas o pior pecado é aquele que não reconhece, né, como pecador, aquele que se acha santo, aquele que se acha salvo, aquele que acha que não tem nada que precisa ser mudado, aquele que acha que não tem nada que precisa ser melhorado. Louvado seja o nome do Senhor. A própria palavra do Senhor, se eu não me engano, no livro de Mateus, fala que, agora não sei se é uma parábola, louvado seja Deus, a palavra diz que havia duas pessoas orando, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E diz que um que estava orando, vamos dizer assim, que seria o fariseu, ele orava ali falando para Deus tudo aquilo que ele fazia, né, de bom, se elogiando, mostrando as suas perfeições, os seus acertos, né? E aí ele falava: Deus, eu te busco, eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu sou dizimista, eu sou o teu servo, eu me desvio do mal. Vamos dizer assim, estava ali fazendo uma oração ao Senhor, mas ali se colocando, né, no pedestal, vamos dizer assim. E a palavra de Deus diz que havia outro que estava ali também orando, que se encontrava se prostrado. E a oração dele, ele falava assim: Senhor, eu não sou digno nem de estar diante da tua presença, porque eu sou pecador, eu sou nu, eu sou cego, não sou digno nem de ser chamado de teu filho. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus, ele fala que das duas orações, aquela que foi recebida foi daquele homem que humilde orou ao Senhor, reconhecendo a sua falha, se reconhecendo como um pecador e conhecendo a soberania de Deus e sabendo que ele precisava do Senhor, que sem o Senhor ele não é nada. E isso, irmãos, que a gente precisa buscar, a gente precisa reconhecer a cada dia, que nós, sem o Senhor, não somos nada, que o Senhor, ele ainda continua sendo o caminho, o Senhor, ele continua ainda sendo a verdade, o Senhor, ele ainda continua sendo a vida. A gente tem vivido os dias difíceis. Aqui o Senhor estava falando através do profeta Sofonias, pregando ali para Jerusalém, que os dias maus chegariam. E o dia do Senhor, o dia que o Senhor viria a julgar, esse dia chegaria. Então que Jerusalém viesse vigiar os seus caminhos, os seus passos, como ele estava, louvado seja Deus. Mas ali falando que em meio ao tempo ruim, em meio à situação difícil, que o povo ele viesse permanecer firme diante da presença dele. O que o Senhor, irmãos, ele fala aqui para mim, para você, louvado seja o nome do Senhor. Independente das perdas, independente da luta, irmãos, independente de como está a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, que eu e você devemos permanecer firme diante da presença de Deus, buscando ao Senhor. É que nem aquele louvor, irmãos, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus, amém? Então busca ao Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Busca ao Senhor na dor. Não sei o que cada um tem passado, eu não sei o que cada um tem vivido, louvado seja o nome do Senhor. E eu nem sei o que cada um vai passar e nem o que cada um vai viver passando por essas portas. Porque a palavra de Deus fala que o amanhã pertence ao Senhor, a gente não sabe, mas o Senhor ele já determinou, o Senhor ele já escreveu. Tudo está ali direcionado, porque a palavra de Deus fala que não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão do Senhor, e que o Senhor ele tem o controle de toda a situação. Então eu não sei amanhã o que vai acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Não sei se seu dia vai ser bom, eu não sei se seu dia vai ser mau, eu não sei se você terá perdas, eu não sei se você terá ganhos, louvado seja Deus. Eu não sei se receberá uma notícia boa ou se receberá uma notícia ruim. Não sei se vai ser com saúde, eu não sei se vai ser com doença, louvado seja Deus. Eu não sei se é com dinheiro na conta ou é sem dinheiro, louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa, irmãos,
que eu e você viemos estar a cada dia, louvado seja Deus, firme diante da presença de Deus. Aqui ele fala aqui, ó, no 14: eis que o grande dia do Senhor breve virá, está bem próximo e vem depressa. Contudo, ouvi com atenção, que é isso que a gente está fazendo aqui, louvado seja Deus, dando os nossos ouvidos, emprestando nossos ouvidos o que? A voz do Senhor, porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? Louvado seja Deus, é a palavra do Senhor. E se a gente vem aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ouvir, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala, né, assim, quando entrarmos diante da presença do Senhor, guarda os teus pés, guarda a tua coroa, louvado seja Deus. Esteja com os seus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí fala assim: o dia do Senhor será muito amargo, e até os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão, amém? Porque hoje a gente vê pessoas que elas vivem de qualquer maneira, de qualquer jeito, louvado seja Deus, achando que o Senhor ele não está vendo, louvado, porque às vezes não pegou a mão, porque às vezes não aconteceu nada de errado, a pessoa está vivendo do jeito que ela quer, louvado seja o nome do Senhor, e vamos dizer assim, nada está acontecendo, está tudo favorável, a pessoa está ganhando, a pessoa está conquistando, é como se assim o pecado estivesse em oculto ali, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor ele fala, louvado seja o nome de Deus, o dia do Senhor será muito amargo, e até os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão. O que ele quer dizer? Aquele que pensa assim, né, que tipo assim, que ele é maior, que ele está fazendo as coisas que o Senhor ele não está vendo, mas o Senhor ele fala: não, o Senhor ele vê tudo, e não há maior, não há menor, todos, até aqueles que batem no peito e falam que não precisa do Senhor, que pode viver os seus caminhos, pode fazer as suas vontades, pode ser guiado pelos seus próprios passos. Até esses temerão, diz a palavra, e clamarão. Clamarão o quê? Pela misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aquele dia será um dia de grande indignação, dia de tribulação, profunda angústia, dia de sofrimento, ruína, dia de nuvem, dia de treva. O dia que a trombeta irá gritar e o alerta de guerra contra todas as cidades fortificadas e contra todas torres altas. Aí a gente vê lá a parábola das 10 virgens, onde as virgens estavam ali esperando o noivo demora para vir, o noivo não chega, e cadê o noivo? E nada do noivo. O tempo foi passando, as horas foi passando, a noite foi chegando, a madrugada foi chegando, louvado seja Deus, o cansaço foi batendo, o sono foi vindo, louvado seja o nome do Senhor, os olhos pesou, louvado seja o nome do Senhor, e diz a palavra que todas elas adormeceram. Só que quando elas adormeceram, louvado seja o nome do Senhor, diz a palavra que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o noivo. É isso que o Senhor ele está falando aqui através dessa palavra. A trombeta vai tocar, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala, como eu falei, todo olho verá. Aqui, ó, a trombeta vai tocar, que nem tocou naquele dia ali, quando o Senhor ele faz, ele está falando ali da parábola, ele só está dando um exemplo de como será o seu dia, né? A hora que ele vir e a hora que ele chegar. Louvado seja Deus. E que eu e você não devemos, né, ser pego como loucas, mas que a gente venha ser pego, né, como mulheres prudentes, como homens prudentes, louvado seja Deus, diante da presença dele. Que o Senhor, irmãos, ele quer falar aqui nessa noite, através dessa palavra, independente do que você está passando, independente do que você está vivendo, independente da luta, independente da prova, louvado seja Deus,
que eu e você venhamos desistir de tudo, mas que a gente não venha desistir do Senhor, amém? Louvado seja Deus, porque o Senhor Ele é fiel, o Senhor Ele é poderoso, e a nossa recompensa não está na terra, a nossa recompensa está na mão do Senhor. Então só aquele que estiver preparado, só aquele que estiver ali com o seu coração no Senhor, louvado seja o nome do Senhor, receberá, amém? Aquilo que o Senhor Jesus Ele tem. Então que a gente venha viver, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que o Senhor virá, breve virá e não tardará, amém? E como a palavra do Senhor Jesus nos ensina, quem tem ouvido ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Então que os irmãos possam guardar, amém, essa palavra no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E independente daquele que tem caído na sua direita, tem caído na tua esquerda, mas que você permaneça firme a cada dia diante da presença do Senhor, porque o foco é o céu, o foco é o Senhor, amém? Agradeço ao Senhor Jesus por essa noite, por essa oportunidade, por essa palavra, e as palmas glorificam o Senhor, amém?